não cometerás adultério. Este é um dos 10 mandamentos. E aqui o mensageiro de Deus se levanta como uma testemunha fiel, repreendendo o divórcio. E ele diz: não sejam infiéis. A crise que a nação de Israel estava vivendo nos dias de Malaquias, no casamento, se assemelha muito à crise que se abate sobre o mundo hoje. Nós estamos vivendo um período de pandemia e muitos casais de quarentena têm passado mais tempo juntos. E nesse período muitos casais já estão pedindo o divórcio, porque descobriram que não se aguentam mais um ao outro, não se toleram mais um ao outro. No entanto, o profeta de Deus, Malaquias, ele declarou: não sejam infiéis. É interessante que quando os noivos estão diante do altar e o ministro ali faz os votos, tanto a noiva quanto o noivo declaram sim. Quando o ministro diz: até que a morte os separe, vocês concordam em permanecer casados, fiéis, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? E é possível ouvir o noivo dizendo sonoramente sim, e a noiva da mesma forma dizendo sim. Mas a primeira crise, cada um quer tomar o seu rumo. No entanto, a palavra de Deus diz: não sejais infiéis. É do conhecimento de todos que hoje grande parte dos casamentos terminam em divórcio. Alguns nem sequer querem mais casar-se. Alguns já estão pensando em se ajuntar apenas. Alguns pensam consigo mesmo: eu vou apenas me ajuntar, eu vou apenas ficar, porque caso não dê certo, eu saio fora. Como se casamento fosse como trocar de roupa, ou como lançar um objeto fora. O Senhor nosso Deus diz: eu odeio o divórcio. Está escrito na palavra do Senhor. Essa mesma crise no casamento, a crise que se abateu lá no tempo de Malaquias, também ocorre hoje. Mas além da crise no casamento, nos dias de Malaquias também ocorria uma grave crise moral. E nós podemos ler isso aí mesmo no capítulo 3, aliás, agora no capítulo 3 e no verso 7. Leia comigo na sua Bíblia.
capítulo 3 e o verso 7, nos fala ou nos dá a entender sobre essa crise moral. No verso 7 diz: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? As palavras de Malaquias não deixam dúvida de que o povo havia se desviado do reto caminho do Senhor. O povo havia se esquecido dos mandamentos de Deus. E aqui no verso 7 diz: vocês se desviaram desde o dia dos vossos pais, dos meus estatutos, das minhas leis, dos meus mandamentos. Fica claro aqui que nos dias de Malaquias o povo estava vivendo uma grave crise moral. E hoje? Não estamos nós também vivendo em nossa sociedade uma crise moral tão intensa quanto esta? Nós vivemos em um país em que o próprio currículo, nós vivemos em um país em que falta honestidade em todos os âmbitos da sociedade, e que nós não temos nem mais em quem confiarmos, nem mesmo nas autoridades. Muitas vezes são poucos os homens honestos, são poucos os fiéis na terra. Estamos ou não estamos vivendo uma grave crise moral? Malaquias também fala de uma terrível crise financeira em seus dias. No capítulo 3 e no verso 9, ele fala sobre essa crise moral. E no verso 9, aliás, crise financeira, a partir do verso 9, ele fala então sobre uma terrível crise financeira que se abateu sobre o povo. E no verso 9 ele declara: com maldição vocês são amaldiçoados, porque roubam a mim toda a nação. E no verso 10 ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e a vossa vide não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, Malaquias fala aqui sobre uma terrível crise financeira. Ele menciona aqui alguns elementos que indicavam que o povo estava passando por uma terrível crise financeira. Primeiro, ele menciona aqui os gafanhotos, o devorador. Ele também fala da videira estéril. Nós precisamos nos lembrar que no tempo de Malaquias, a nação de Israel era uma nação cuja economia basicamente era agrícola. Eles dependiam da produção agrícola e pastoril para sobreviver. Esta era a base da economia. Mas pragas de gafanhotos
estavam consumindo toda a terra, toda a produção agrícola. A seca estava devastando todo o país. E agora Deus estava lhes dizendo: vocês estão sendo amaldiçoados com seca, com gafanhoto, com devorador, porque vocês têm sido infiéis. Hoje também, nós estamos vivendo grave crise econômica, não apenas em nosso país, mas no mundo todo. Mesmo as nações ricas estão falando em recessão. Parece estarmos avizinhando num futuro próximo de uma grave recessão. Estamos ou não estamos vivendo uma grave crise financeira? Com certeza. Milhares de pessoas desempregadas, milhares de pessoas sem renda, milhares de pessoas dependendo de auxílio governamental. Mas além destas crises, Malaquias falou ainda de mais uma. Ele falou da crise na igreja. E esta aqui me chamou muito a atenção. Porque até então ele estava falando da crise na sociedade, no mundo e por aí afora. Mas agora ele passou a falar sobre a crise na igreja. Nem a igreja escapou da terrível crise em seus dias. E no verso 7, ele então fala sobre essa crise na igreja. No verso 7 ele diz: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, não... Malaquias 1,7. Eu estava lendo o texto errado, me desculpe. Malaquias 1,7, não 3,7. Malaquias 1,7 diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Malaquias está fazendo aqui menção aos sacerdotes. Os sacerdotes no templo, ao levarem ali as oferendas a Deus, nos dias de Malaquias, deviam levar o melhor. O cordeiro devia ser sem defeito. Mas ao invés de levarem sem defeito, no verso 8 diz que eles levavam um animal cego para sacrificarem a Deus. Então até os próprios sacerdotes estavam corrompendo as coisas de Deus. E é exatamente em um tempo assim que nós estamos vivendo hoje. Um tempo em que não podemos confiar, muitas vezes, nem em autoridades religiosas, muitas das quais vivem cobiçando as coisas deste mundo. Nós vivemos hoje num tempo de tão terrível crise como Malaquias viveu nos seus dias. Se nós pudéssemos ler nas placas das igrejas, em muitas delas nós leríamos: apostasia, apostasia, apostasia.
porque o povo tem se desviado dos mandamentos de Deus, tem desviado-se das leis do Senhor. Mas qual é a mensagem de Malaquias? Qual é a principal mensagem que o mensageiro do Senhor trouxe? Depois de termos falado tanto sobre crise, alguns de vocês podem estar pensando que a mensagem central de Malaquias eram as crises. Mas não são as crises a mensagem central de Malaquias. Se nós lermos o primeiro verso do livro, no capítulo 1, e no verso 1, nós iremos ter ali uma indicação, uma pista de qual é a mensagem central do livro. No capítulo 1 e no verso 1 nós lemos: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Algumas Bíblias trazem peso, sentença pronunciada pelo Senhor. Já no primeiro verso do livro, nós já temos uma pista de qual seria a mensagem do livro. A mensagem do livro não são as crises, mas a mensagem central do livro de Malaquias é o juízo de Deus sobre a humanidade. A sentença de Deus sobre a humanidade. Esta é a mensagem central do livro. E nós podemos ver no capítulo 3, que Malaquias fala, com todas as letras, ele faz uma descrição dessas cenas do juízo final, do juízo de Deus sobre a humanidade. E você pode acompanhar comigo a leitura em Malaquias no capítulo 3, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, onde Malaquias então responde qual é a mensagem central do livro, e ele fala então sobre o juízo. A partir do verso 1 lemos: eis que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo dos ourives e como a potassa dos lavandeiros, e assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. Malaquias, ele usa aqui a linguagem do santuário. Provavelmente Malaquias era um sacerdote. E ele usa aqui em seu livro toda a linguagem do santuário. A linguagem do seu livro é permeada com palavras evocadas do santuário israelita. Mas aqui nós vemos claramente ele falando sobre o anjo do concerto que viria para então estabelecer o juízo.
E este então se assentaria purificando como o ourives purifica o ouro. A linguagem de Malaquias, ela se assemelha muito à linguagem do profeta Daniel, quando descreveu a cena do juízo pré-advento. O juízo que deverá ocorrer antes da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de convidá-los para que vocês comparem comigo. Comparem comigo lá em Daniel. Comparem comigo lá em Daniel, para então percebermos quão semelhante é a linguagem de Daniel e a linguagem do profeta que acabamos de ler aqui, Malaquias. Vocês encontraram aí? Vamos encontrar Daniel no capítulo 7. Daniel, capítulo 7, os versos 9 em diante. A linguagem de Daniel é muito semelhante. E Daniel então descreve o juízo final. Você está aí com sua Bíblia, leia comigo. Capítulo 7, os versos 9 e 10, e depois leremos o verso 13. E continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, e sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era chama de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía diante dele, e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. E assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. E agora o verso 13. Veja aí mais abaixo no verso 13. E Daniel então descreve dizendo: e eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens dos céus um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Amém. Daniel descreve então a cena do juízo que ocorreria antes da vinda de Cristo. O juízo pré-advento. E a descrição que Daniel faz deste juízo é muito parecida com a que Malaquias faz. Malaquias descreve ali o anjo do concerto que se assenta e começa a purificar com o fogo. E aqui, na cena que Daniel descreve, ele vê então diante do trono de Deus como chamas de fogo e milhares que o servem, e os livros de Deus então são abertos e o juízo então acontece. Pois então, a mensagem central do livro de Malaquias, a mensagem central do livro de Malaquias é o juízo de Deus sobre a humanidade. O juízo de Deus sobre a humanidade. Enquanto muitos de nós estamos preocupados com as crises, enquanto muitos estão preocupados com a crise financeira, enquanto muitos estão preocupados com a crise moral que está acontecendo hoje, exatamente agora está ocorrendo o juízo de Deus. Daqui a pouco, a porta da misericórdia irá fechar sobre a humanidade. Logo mais, Jesus irá sair do santuário.
onde agora Ele está intercedendo por nós, e virá para pôr um fim a este mundo de pecados. Virá para pôr um ponto final a todas estas crises. Mas a que conclusão chega o livro de Malaquias? Você está aí com o seu livro, com a Bíblia? A que conclusão chega o livro de Malaquias? Eu gostaria de ler a conclusão. No capítulo 3, nos versos 14 e 15, capítulo 3, versos 14 e 15, e depois nós leremos o 18, Malaquias diz, versos 14 e 15, vós dizeis, é inútil servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, e também os que cometem a impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Malaquias está falando aqui sobre o parecer das pessoas quanto ao servir a Deus. Em meio às crises, em meio às dificuldades, até mesmo os filhos de Deus sofrem. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Quantos crentes, quantas pessoas que frequentam a igreja estão doentes? E quantas pessoas aí que não seguem religião nenhuma, nem creem em Deus, nem querem saber disso, também estão doentes. Então fica doente o que serve a Deus e o que não serve. Quantas pessoas que leem a Bíblia, que oram todo dia, estão nesse exato momento desempregadas, quem sabe com o seu armário vazio, e ao mesmo tempo, quantos ímpios que não creem em Deus, que não querem saber nada de nada com nada, também estão na mesma situação. Parece não haver diferença. E muitos dizem, o que adianta servir ao Senhor? O que adianta servir a Deus? Parece até que aquele que é ímpio prospera, enquanto nós não vamos bem. Parece não haver diferença. Mas no verso 18, aliás, no verso 16 em diante, a partir do verso 16, o texto começa a mudar a linguagem. A partir do verso 16, capítulo 3, verso 16, a linguagem começa a mudar. E então é dito, os que temem ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante do Senhor para os que o temem e para os que lembram-se do seu nome. E eles, prestem atenção aqui, e eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso,
entre o que serve a Deus e o que não serve. Vai chegar o dia em que tudo aquilo que o povo de Deus fez, toda a sua fidelidade será lembrada. Não pense vocês que a impiedade que se passa nesse mundo passa desapercebida diante de Deus. Não pense você que a fidelidade do povo de Deus passa desapercebida diante dos olhos do Senhor. Deus sabe do sofrimento que você vive. Deus sabe a luta pela qual você está passando. Deus conhece a sua luta. E vai chegar o momento, tudo isso está escrito no livro de Deus, e vai chegar o momento em que então será visto novamente a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E Malaquias vai além. No capítulo 4, no verso 1, ele diz que aquele dia vem como fornalha, e todos os soberbos e todos os que cometem a impiedade serão como restolho. E o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes sobrará nem raiz e nem ramo. Nesse dia, nós veremos a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Os ímpios vão ser como a palha. Eu quero dizer para você que vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser fiel ao Senhor. E veja que o livro de Malaquias fala da crise moral, da crise no casamento, na crise financeira, na crise na igreja. E todas essas crises, não sei se você reparou, mas todas essas crises foram movidas pela infidelidade. Primeiro do povo de Deus que foi infiel, e depois do mundo de modo geral. Mas foi a infidelidade que moveram essas crises. E hoje não é diferente. Hoje, por sermos infiéis, por vivermos num mundo cheio de pessoas infiéis, nós estamos vivendo as crises que estamos vivendo. Alguns querem culpar a Deus, achando que Deus é culpado pelas suas desgraças, pelas suas mazelas, pelas suas doenças e fraquezas. A culpa não é de Deus, mas da nossa própria infidelidade. Em breve, Jesus virá, como disse aqui na profecia de Malaquias, para purificar esse mundo. Ele vem para purificar. Todos os ímpios serão desfeitos, destruídos pelo fogo, que consumirá os adversários. Mas nós temos o privilégio de podermos estar do lado dos fiéis. Basta hoje você entregar sua vida a Cristo Jesus, nosso Senhor. Basta hoje você fazer um concerto com o Senhor nosso Deus, convertendo-se de todo o seu coração, mudando de atitude, pois ainda há tempo, ainda nós temos esperança, mas logo
será tarde demais. Quer você fazer um concerto com Deus? Quer você consagrar a sua vida ao Senhor? Quer você deixar de lado toda a sua infidelidade? E quer dizer ao Senhor: Senhor, a partir de hoje, eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel ao Senhor em todas as coisas. Eu quero consagrar minha vida inteiramente ao Senhor. Eu quero ser a partir de hoje do Senhor Jesus. Eu quero viver a partir de hoje para o Senhor Jesus. Você quer fazer isso? Então fique em pé aí onde você está. Se você quer consagrar sua vida a Deus, se você quer ser fiel ao Senhor em todas as coisas, fique em pé e nós vamos orar por você. Você que está aí nos acompanhando em casa, você também pode tomar a sua decisão, porque logo chegará o tempo em que se verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos orar. Oremos. Senhor, nós estamos vivendo neste mundo uma crise sem precedentes. Nós temos vivido neste mundo, Senhor, uma crise qual nunca nós vimos antes, a ponto de termos que ficar isolados uns dos outros. Temos vivido, Senhor, crise financeira, crise moral, crise espiritual. E esse mundo, Senhor, tem ido de mal a pior. Mas assim como nos dias de Malaquias, o Senhor convidou o povo ao arrependimento. Hoje também, o Senhor nosso Deus nos convida ao arrependimento. E após, Senhor, termos ouvido a mensagem de Tua palavra, nos arrependemos, Senhor, de todas as nossas fraquezas. Se há em nosso coração alguma coisa má, alguma coisa, Senhor, que tenha cheiro de infidelidade, que o Senhor nosso Deus afaste do nosso coração, afaste da nossa vida tudo aquilo que é mal. Que o Senhor afaste dos nossos pensamentos tudo aquilo que é mal. E que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo. E que o Espírito Santo seja, Senhor, em nosso viver, em nosso ser. Que o Espírito Santo seja como um fogo, consumindo todo o pecado, consumindo todo o vício, consumindo toda a escória, todo o lixo, Senhor, que nos afasta de Ti. E que a partir de hoje, nós não vivamos mais para este mundo. Que a partir de hoje, Senhor, nós não vivamos mais para nós mesmos, mas que a partir de hoje, nós vivamos para Deus. Que a partir de hoje, nós vivamos para agradar ao Senhor nosso Deus. Que a partir de hoje, Senhor, cada um de nós seja achado fiel ao Senhor nosso Deus. Porque nós vimos na Tua palavra que nesse exato momento, cada um de nós está sendo passado por um julgamento. Todos nós estamos passando pelo juízo do Senhor. E para sermos vindicados nesse juízo, precisamos da purificação do sangue de Cristo, precisamos, Senhor, da unção do Teu Santo Espírito. Por isso, em nome de Jesus, purifica, Senhor, o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, purifica a nossa vida. Transforma-nos, Senhor, para que a partir de hoje sejamos novas criaturas em Cristo Jesus.
E é em nome de Jesus que te damos graças nesse momento. Amém. Amém. Diga bem forte agora, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e até quarta-feira, se Deus quiser. Na quarta-feira nós teremos novamente o nosso culto aqui, o culto de oração, e você é nosso convidado para estar aqui conosco. Deus vos abençoe, boa noite, sigamos todos agora em paz.